Olá, internautas do Correio Sudoeste, amigos, seguidores, companheiros, patrocinadores. Estamos aqui hoje em mais um podcast e eu vou entrevistar nada mais, nada menos que o Sr. José Lofrano. 46 anos de psicologia, gente. Imagina o que nós vamos aprender aqui hoje. Bem-vindo, viu, Sr. José Lofrano? Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. 46 anos de experiência na psicologia. Meu Deus. Tem nem que é tanta coisa que eu acho que hoje uma hora vai ser pouco, né? Como que o senhor vê a evolução da psicologia durante todo esse tempo? Então, a psicologia é interessante, né? Porque ela é um estudo sobre nós, né? Sobre a nossa complexidade, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos sofrimentos, enfim, sobre o ser humano, né? Então, na área das ciências humanas, ela é um bebê, porque ela realmente está formalizada há pouco mais de 50 anos. Então, assim, ela é uma ciência muito jovem, muito recente, né? Enquanto você tem direito, engenharia, né? Medicina, você tem coisas que têm séculos, né? A psicologia é praticamente um bebê comparada com essas outras cadeiras, com essas outras matérias, né? Então, assim, ela começou um pouco com alguma coisa ligada à filosofia, à sociologia, e depois ela foi criando o seu conhecimento próprio, né? E o que a gente observa é que nesses 50 anos houve um boom, uma explosão enorme de... Pode-se dizer que a gente está no auge da psicologia? Eu acho que talvez a gente nunca esteja no auge, mas para assim, uma ciência que tem pouco mais de 50 anos, né, ela teve uma evolução fantástica e a produção de conhecimento assim, centuplicou. Né, e não para, né? Não para. Então, assim, eu estou agradavelmente surpreso de ver o quanto, né, que nós tivemos de crescimento, de produção de conhecimento, de estudos, né, de pesquisa, enfim. Hoje ela é uma área riquíssima, né, de conhecimento. E mesmo assim ainda tem um certo preconceito, né? Mesmo assim ainda tem aquela história, né, porque tem uma história horrível com relação ao sofrimento, né, a loucura, né, chamada loucura. E aquelas pessoas eram muito maltratadas, né, e a gente tem exemplos terríveis, né, Barbacena, né, manicômio, o Juqueri, né? Juqueri, aquela é horrível também, né? Então, assim, eram coisas horríveis, né? Então, as pessoas eram praticamente enclausuradas, né? Aprisionadas, esquecidas, abandonadas, maltratadas, né? Então, por problemas mentais. Você imagina o medo que você tinha de alguém achar que você era louco, ou tinha uma perturbação mental, ou coisa do tipo, porque você sabia o que estava te esperando. Então vem daí. Assim, vem daí, provavelmente, esse medo, entendeu? A gente vê as pessoas, às vezes, aconselhando, não, procura um psicólogo. Não, não estou louco. Então, porque ficou associado, né? A loucura, na verdade, ela não era tratada, é como se ela fosse punida, né? A pessoa era retirada da sociedade, enfiada num buraco negro lá e deixada lá, né? E tinha tratamento horroroso, Nossa, né? tratamento. Não era tratamento, brincadeira, né? Se você Tortura. ver fotos de Barbacena, tem um filme sobre Barbacena, né? Eu assisti outro dia, não me lembro o nome agora. E tem fotos, você vê os pátios, aquelas pessoas todas nuas, de qualquer jeito, uma coisa maluca, né? E tinha uma história assim, levava a pessoa lá, assim, você estava dando problema na sua família, entendeu? Punha você, levava lá, entregava lá e tchum, sumia. E tem algum estudo relacionado assim nesse tempo do que mais as pessoas eram internadas? Tinha qual transtorno que é maior? Na verdade, alguns provavelmente tinham transtornos psiquiátricos, né, mais sérios, que precisavam de algum tipo de acolhimento, né, de algum tipo de cuidado, mas uma grande maioria era mais problemas de relacionamento, problemas sociais, abandono, enfim, uma série de coisas, né? Então, por isso eu acho que criou esse preconceito horroroso, né? E as pessoas morrendo de medo de que alguém pense que eu sou louco, porque imagina
né? Então seria um mito, né? É um mito falar que quem trata com psicólogo é louco. Então, na verdade, outros mitos também? Nessa época não existia nem a psicologia, existia só a medicina e a psiquiatria. Certo. E a psiquiatria era de internação. Né? Não tinha um tratamento. Era de medicamento. Ali. Não se sabia realmente tratar nada, né? Então se fazia aqueles choques horríveis. Isso. Né? Fazia banho, fazia um monte, prendia numa cadeira. Você vê a história da medicina e da psiquiatria. Então melhorou demais. Nossa, a gente não tinha ideia do que fazer com uma pessoa que estava perdida de si, que estava em sofrimento, né? Então a psicologia foi uma bênção, porque ela começou a poder nos ajudar a entender o que acontece conosco, o que acontece com o outro, né? E como que eu posso me ajudar, como eu posso ajudar o outro. E aí foi desmontando todo essa horrível ideia que se tinha sobre qualquer distúrbio que você tem é loucura. Né? E tudo é tratado hoje. E tudo é tratado. Aí depois, né, começou a aparecer também o movimento antimanicomial. Né? Aí foi quando teve toda uma história para quebrar essa estrutura de manicômios. Né? E aí tem uma história também, meio em off, né? Só conta para mim. Isso. Que é o seguinte, né? Quando um hospital geral, você tinha um padrão de pagamento X. No hospital psiquiátrico, era 2X, ou 3X, ou 10X. Então, foi muito interessante para alguns médicos montarem esses manicômios, porque era muito rentável. Você não tinha quase gasto nenhum, como você tem no hospital geral, que é uma instalação cara e tal. Você enfiava a pessoa lá dentro, não abandono, ninguém reclamava, ninguém falava nada. E ganhou-se muito dinheiro com isso, como sempre. O motor da nossa sociedade chama-se money, dinheiro. É o que manda, né? Entendeu? E hoje, qual que é os principais desafios, assim, que o senhor acha? Então, os desafios que nós estamos tendo na saúde mental é que para desmontar toda essa estrutura que existia, nós temos que criar outras estruturas de apoio, né? Os lares abrigados, os ambulatórios de saúde mental, né? Os CAPs, né? Então, assim, nós precisamos trabalhar com as pessoas que têm dificuldade sem pensar que necessariamente elas precisam de uma internação. Então, as internações hoje são o último recurso, vamos falar assim, né? Verdade. Hoje nós temos, acho que a maior parte das cidades deve ter um ambulatório de saúde mental, onde você faz o acompanhamento desses pacientes. Né? E para o profissional da psicologia, as dificuldades hoje sobrecarga de paciente, questões éticas, avanço tecnológico. Então, eu acho que hoje, para o profissional da psicologia, é a confusão que está se estabelecendo entre tudo aquilo que se chama de terapia. Né? Porque hoje tem uma produção enorme de trocentas mil terapias. Certo. Aí todo mundo é terapeuta. Não sei o que então, isso, tem uma mais diferença aquilo, entre terapia mais e psicologia. Então, a terapia é um terapeuta que faz algum tipo de trabalho específico que hoje está multiplicado, nossa, né? Multidimensionalmente, né? E aí você tem terapia de tudo quanto é jeito, né? E a psicoterapia é feita pelo psicólogo, que tem uma formação de 5 anos, estudou, fez estágio, né? Tem supervisão. Então, assim, é um trabalho que tem uma referência científica, técnica, né? E tem um controle, tem um conselho, né? Que você... Tudo passa por um conselho, por um registro, você tem um código de ética, você tem normas de procedimento, enquanto essas terapias estão aí. Questão do sigilo, né? Sigilo, coisas, né? Muita coisa, né? Essas outras terapias não têm esse tipo de normatização. Então, você vai depender muito da seriedade do profissional, daquela pessoa que está tentando fazer coisas para ajudar. Por um lado, eu acho que foi interessante, porque assim, passou a ser muito mais tranquilo, as pessoas imaginarem que existe uma coisa que chama terapia, que pode ajudar bastante de diversas formas. Né? Também colabora. Também colabora. O problema é que algumas coisas realmente precisam ser trabalhadas num outro nível. Entendi. E a gente... Nem todas essas outras terapias, né, de repente, conseguem
produzir isso, né? E qual que é a importância da saúde mental hoje na vida cotidiana? Olha, 100%, né? 100% como, porque, assim, o nosso conceito é que nós estamos numa sociedade completamente doentia. Doente, né? Então, nós estamos numa sociedade doentia. Ela está num processo muito assustador até, né? Nós estamos perdendo aquele sentimento de pertencimento, de vínculo comunitário, de respeito, de consideração, empatia. Né? Empatia. Então, você vê que nós estamos hoje todos muito donos do mundo, todo mundo muito arrogante, todo mundo muito poderoso, todo mundo querendo se impor, todo mundo querendo ter lucro, vantagem, né? Violência, você percebe no trânsito, você anda no trânsito da cidade, você nota como as pessoas estão alucinadas, nervosas, violentas, vem para cima, enfia o carro e vem como se tivesse... Então, assim, o próprio trânsito, eu acho que é um retrato claríssimo de como nós estamos vivendo uma sociedade que está tensa, né? Que está todo mundo, parece que num ritmo alucinado, e todo mundo muito pronto para explodir. Uma violência assim, né? Que está assim... Verdade. Né? Você percebe? É fácil a gente perceber isso, né? E aí você vai ver número de feminicídio, de estupro, de abuso, de álcool, de droga, o diabo que está aí, né? Como forma de válvulas de escape, né? Que as pessoas precisam criar, né? A gente brincou, sextou. Sextou é hoje uma grande válvula de escape, né? Então hoje é sextou. E é importante então ter essas válvulas de escape. É importante em termos, porque vai ajudar a pessoa não chegar a explodir. Mas se você acha válvulas de escape que são potencialmente perigosas ou negativas, tipo bebida, álcool. Sextou, né? Então todo mundo fala, vamos beber. Vamos beber, cerveja, cerveja, né? Cerveja. Não quer dizer que sextou, mas pode ser assim, hoje eu vou tirar um dia de folga. Não é isso que se pensa, entendeu? Sextou hoje é dia de rolar, de bagunça, de transa, de bebida, tudo pode, de show malucos, né? A gente não percebe, mas esses shows tipo rave, aquele tipo de som que fica, ele é meio hipnótico. Ele coloca você numa coisa meio hipnótica, entendeu? E aí as pessoas entram naquela coisa, meio assim. Então o que a gente percebe? É uma sociedade que está em cima de um vespeiro, vamos dizer assim. E as pessoas estão, assim, tendo muita dificuldade de se equilibrar, se manter dentro disso. E estão por um fio, né? E isso aí, essa situação, tanto qualquer idade? A gente está percebendo em qualquer idade, realmente. Porque é um contexto onde você está vivo, né? Porque você é você e o meio onde você vive. Você não vive isolado. Afeta tudo. Né? A pessoa estressada chega em casa, desconta nos filhos, na mulher, no esposo, no gato, no cachorro, quem tiver na frente. Você vê, inclusive, hoje, né, o crescimento da transferência de afetos de crianças para animais. Verdade. Os animais hoje são os filhos. Por que as pessoas estão fugindo de achar que ter filho Porque filho é responsabilidade. Responsabilidade, isso. É encargo. Eu trabalho. A gente não tem filho, mas tem um cachorro. Tem o meu cachorro. Aí cachorro dura pouco tempo, né? 10 anos, 12 anos. Morre, a pessoa fica põe o outro no lugar, entendeu? E não deixa nada pro futuro. Um dia eu estava no shopping de Ribeirão, coisa que eu quase não vou. Aí veio um carrinho de bebê. Aí eu falei assim, deixa eu ver esse bebê. Era um cachorro. Eu falei, meu Deus, onde que nós estamos indo? Então, mas isso aí está muito comum. Então, você vê que hoje está uma explosão de pets, sim. De veterinários. Né? Por quê? Porque as pessoas se referem ao animal como filho. Eu trato o meu cachorro de filho. Lá, filho. Meu Deus. A mamãe. É a mamãe, porque aquele bichinho tão pequenininho, eu falo, tadinha, a mamãe. Ele não te cobra nada. Não. Você pode ser o que você for com ele vai gostar de você. Isso, é o filho ideal, não dá trabalho nenhum. Só quer passear, quer passear, só quer dar uma voltinha. Fica feliz. A hora que você chega, faz uma festa. Filho real não é bem assim. As pessoas, então, estão fugindo da responsabilidade. Eu penso que sim. Porque nova, né? Os jovens, né? Porque hoje é tão triste não escutar os jovens não sou jovem, assim, não. Não quero ter filho, não.
Por um Nossa. lado, a gente considera que é um ganho que a mulher não seja vista apenas como uma obrigação dela ter que reproduzir, Maternidade. né, ter que maternalizar para ela ser uma mulher Isso, né, que verdade, ficou ok, né, que Aham. ficou dentro Tem isso da também. aprovação social. Uhum. Então é um ganho uma mulher que pode falar assim, eu não Não quero quero ter- maternalizar. Ótimo. Ok. Né? Isso Normal. não é um Desejo dela. não é uma condenação, não é um Aham, destino sim, como sim, era sim, antes, sim. né? É isso. A gente até brinca, por exemplo, no tempo dos nossos avós, a gente fala que as mulheres eram chocadeiras. Aham. Nossa. 11 filhos, 12 filhos, 14 filhos. Quem tinha menos, ô, coitada, essa aí tá com a saúde ruim, né? Então você imagina uma mulher que passa 14, 15 anos só gestando. Tá louco. Não tem vida. Não tem vida. Não tem vida. O que sobrava para essa mulher? É. Né? Aprisionada dentro do lar, Cuidando. marido sendo todo poderoso, Isso. como dizem os advogados, teuda e manteuda, É. né? Teudo e Pelo Matudo. outro, né? Muitas tem histórias, né, que o marido morreu, a mulher não sabia nada que ele tinha, não sabia, nunca tinha ido num banco, não sabia nada, né? Entendeu? Mas hoje mudou, né? Então, hoje mudou tudo isso. Então, tem assim, o que a gente precisa perceber é que todas as mudanças sempre vão ter um lado positivo Uhum. e um lado negativo. Sim. O que a gente precisa perceber é aonde que a gente está colocando nossas fichas. Qual que é o equilíbrio? E como manter o equilíbrio, então? Então, aonde você está colocando as suas fichas, Ah. as suas escolhas? Entendi. Lembra que você conhece aquela história dos dois lobos? Não. O lobo bom e o lobo mau, furioso. Não. me O fala. índio, acho que é uma história de um índio. Ah, Alguém pergunta para ele, né? Então, você tem um lobo feroz e um lobo manso. Qual deles vai sobreviver? Ele fala, aquele que você alimentar mais. uhum. Certo. Então, nós temos esses lobos dentro É de nós. nosso livre-arbítrio. Então, assim, que lobo você está alimentando dentro de você? Tem aquela frase famosa, o homem é o lobo É do o homem. do homem, verdade. Né? Então, assim, o que nós estamos fazendo? Mas nesse mundo competitivo hoje, Então, o que está acontecendo é o seguinte, é onde você está hoje, né? Essa coisa poderosa chamada mídia. sim. Né? A mídia hoje, ela joga um sistema, né, de informação, né, de controle social, ela joga o que interessa, ela joga as notícias. Manipula Ela demais, manipula né? totalmente as pessoas. Então aí a gente entra numa outra área perigosíssima que chama alienação. Uhum. Né? Eu não percebo o quanto eu estou sendo manipulado, controlado, né? Pela sociedade, pelos interesses de um grupo da sociedade, lógico. Um grupo que está no comando. Sim. Né? Então, assim, por isso que nós temos que ter essa jornada que a gente fala, né? O que é a proposta básica da psicologia, que veio da filosofia? O autoconhecimento. E como que a gente adquire Porque eu preciso entender, me entender, me entender assim, qual foi a estrutura que eu recebi? Ah, tá. Como que era aquele contexto onde eu nasci? Qual que eram aqueles valores? Né? Importante O que isso, eu né? recebi? Que estrutura que eu criei? Porque eu vou funcionar em cima dessa estrutura. E aí fazer uma análise ali Isso. desde Aí eu começo a rever, eu tenho que passar uma revisão, né, naquilo que foi criado para mim de bom e de negativo, né, de ruim, porque teve de tudo. Lógico. Nossas famílias não são perfeitas, Uhum. nossos pais não são um modelo, né, não existe isso. Então, eles eram um pacote de coisas boas e de coisas negativas. Então, Cabe a gente nós. recebeu todas essas influências. Quando você teve uma família muito mais prejudicada, pessoas mais doentias, pessoas mais, né, com dificuldades, lógico que as crianças que nasceram ali vão Já ter fica. um peso muito grande, vão ter traumas importantes, uhum. né? E o que a gente descobriu? Que o ser humano, ele não é regido necessariamente, nem todas as vezes, pelo racional, Sim. pelo lógico, Uhum. entendeu? Ele é muito mais regido pelo emocional. Então, antigamente, na psicologia, a gente media QI, quociente de inteligência, e achava que isso era o tudo, né? Que isso era o mais importante.
Aí, há algum tempo atrás, se descobriu a importância do QE, do quociente emocional. Emocional. Então, você pode ser uma pessoa muito inteligente racionalmente e a sua vida ser desastrosa, porque você está sendo conduzido pelo emocional, não é pelo racional. E aí entra... E aí, quando você tenta saber do seu emocional, usando a sua ferramenta racional, você não consegue ir muito longe. Por isso, justifica a terapia. Para ajudar a enxergar tudo. Isso, porque ali. O terapeuta, ele é treinado, ele é um observador treinado, ele tem um conhecimento que você não tem, né? E ele vai olhar para a sua estrutura com outro olhar e vai poder te apresentar informações que você sozinho não vai perceber. Não vai conseguir tá? ver. Então, ele vai empoderando você, vai te libertando de todas aquelas coisas emocionais negativas que você viveu. Né? Então, o nosso processo de psicoterapia é um processo de libertação. Eu quero te libertar de tudo aquilo que foi negativo para você, né? Que está fazendo disfuncionalidades na sua vida, né? E que está trazendo sofrimentos, porque você não está funcionando bem com a realidade. Vai para frente. Chega um momento na vida muita coisa não vai. Né? Aí... É um momento. Então, assim, a pessoa vai perceber que preciso procurar um psicólogo. De verdade, todas as pessoas, inclusive nós, né, psicólogos teríamos que ter um autoconhecimento bem desenvolvido. Nós ainda estamos num estágio que as pessoas que vão procurar isso são as pessoas que estão num grau de sofrimento muito grande. Que tipo de sofrimento? Vamos ver. Depressão, ansiedade, né? Principalmente depressão e ansiedade. Às vezes coisas um pouco mais complicadas. Porque o pessoal fala assim, depressão hoje. Mas a pessoa tem tudo, tem dinheiro, tem carro, está com depressão. Como Gente, assim? Mas isso aí não quer nada a ver. Não tem nada a ver. Não é um íntimo da pessoa. Não é no material que ela vai resolver o problema dela. A depressão eu falo que é uma doença da alma. É uma doença da alma. Né? Todo mundo já passou, todo mundo vai passar. Se não passou, vai passar. Depressão é diferente de momentos depressivos. Sim. Momentos depressivos todos nós temos. Todos nós. Lógico. Um momento ou outro não tem só um pacote de belezuras, né? Sim. Aparece de vez em quando uns desafios pesados. Mas assim, o que acontece? Se você tem, por exemplo, um momento depressivo, ele tem que ter começo, meio e fim. Se você não processou aquilo, você começa a continuar no momento depressivo, aí vai virar uma depressão. Aí vai instalar um quadro físico, inclusive. Então, nos primeiros sintomas ali já é ótimo. Eu preciso perceber como eu estou lidando com as minhas perdas, por exemplo. Porque o que geralmente traz uma depressão? Geralmente perdas. São perdas, A gente não está preparado. A gente não está preparado para perdas. A gente quer ter um sonho cor-de-rosa. Isso não significa só perdas de luto de pessoas, né? Não só luto de pessoas, né? Um emprego. Né? O que mais que a gente pode... Uma oportunidade importante que eu queria, um bem material significativo, entendeu? Uma mudança. Uma frustração. Um relacionamento que não deu certo. Principalmente. Tem muitas situações que trazem perdas. E aí é bom para entender, até para não repetir aquele mesmo... É aquela história. Erro, ou a mesma... Tudo que acontece na tua vida é lição. Né? Qual que é o teu desafio? Aprendi aquela lição. Tá. Aonde eu errei, eu aprendi e agora não vou errar de novo. E tentar... Isso, aí agora eu vou agir de outra forma quando se apresentar aquele tipo de situação. E aí eu vou ter uma resposta diferente, mais adequada. Né? Entendeu? E muitas vezes a gente não faz isso. A gente sai de uma situação, troca por outra, aí a gente brinca e fala, trocou 6 por meia dúzia, continua a mesma coisa. Ciclo o mesmo ciclo repetitivo, né? Porque você não saiu daquela estrutura. E você não percebeu o que na sua estrutura está disfuncional. Acaba atraindo a mesma coisa. Aí você vai atrair a mesma coisa, vai repetir a mesma história. Aquela história de tem gente que tem 6 casamentos, 10 casamentos, entendeu? E sempre a mesma história, sempre né? a mesma história. O problema é o outro. Isso. Verdade. Também sempre é o outro. A gente adora fazer esse processo. É o outro que é o problema. O outro que é o problema. O outro que é o culpado. O outro que não atendeu a minha expectativa. Eu não consigo perceber que tipo de expectativa eu estou criando. Estou criando expectativas
realistas, eu estou criando ilusões. E aí eu quero que o outro cumpra com as expectativas ilusórias, que é Príncipe Encantado, a princesa. Você vê que hoje a gente não chama as crianças pelo nome, nem como criança. A minha princesa. Só ali já está errando. Eu já começo a introduzir uma fantasia na cabeça daquela criança, que ela é toda poderosa. Eu sou a princesa, do papai e da mamãe. Todo mundo vai se curvar na minha frente, vai me ficar deslumbrado comigo, porque eu sou a princesa. Aí que acontece com essa adolescência? Real. A primeira frustração que tem, arrebenta. Entendeu? Cai na depressão, ou cai na ansiedade, ou cai na nulidade. Entendeu? Nossa, muita coisa. É horrível. Muita coisa. Né? Não tem estrutura, não suporta a perda. O primeiro namoro que não dá certo, suicida. A gente não está preparando os filhos. Não está preparando os filhos para enfrentar as realidades do mundo, as dificuldades. Você não é a princesa, não. Você é um ser humano. Verdade. Né? Fica jogando muita expectativa nos filhos. E outra coisa, né? Você vê hoje a interação com os filhos, tudo pode, não tem limite. Entendeu? Não tem limite, ninguém põe limite. Aí, quando essa criança começa a ter situações que alguém põe limite para ela... No emprego. Ela fica maluca. No namoro. Ela não aceita, entendeu? Na escola, né? Aí começam os problemas. Outro dia eu estava no restaurante comendo, tinha um casal, umas pessoas com 2 meninos. Os meninos, eles gritavam e corriam no meio de todas aquelas mesas, quase tropeçavam no garçom, gritava, subia, gritava, o tempo inteiro como se estivesse no meio do parque de diversões. E o pai e a Nenhum adulto falou nada. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus. Tem que chamar os adultos, vem cá que eu vou te educar. Já pensou? Que coisa. Então essas crianças não têm limite, elas não percebem que naquele contexto aquilo não é adequado, entendeu? Antigamente, por exemplo, na missa, né, tinha a missa das crianças. Então, a missa das crianças, a gente sabia que lá ia ter criança, ia ter choro, ia ter isso. Era mais solto. Isso, era mais solto. Aí depois, o maiorzinho começa na missa dos adultos, né? Então, lá já era outro tipo. E tinha crianças também que respeitavam, né, ali o ambiente. E você vê, nós saímos, o grande problema nosso é que a gente sai de um excesso para outro excesso. Na nossa geração, as crianças eram abafadas, contidas, proibidas, ninguém podia falar nada. Isso. Era o famoso meu pai olhou. Isso, já sabia. Né? Os adultos que tomavam as frentes de tudo. As crianças não tinha vez. Não tinha vez, né? Aí a gente foi para o outro excesso. Agora, a criança é tudo. A criança é a dona da casa, é a dona do mundo, é a dona de tudo. Ela que decide. Isso, os adultos estão a serviço dela. Então, inverteu tudo. Você vê até em refeição. E que idade começa as crianças a mandar? Eu acho que hoje começa né? Porque a estrutura daquela pessoa que vai acolher aquela criança já tá alterada. Ela já acha que aquela criança, que é filha dela, isso é narcísico, né? Meu filho é o príncipe, entendeu? É meu filho, olha só, né? Eu sou o príncipe, então ele é o príncipe, né? Eu sou o rei, ele é o príncipe. Então, isso tem a ver com ego, com narcisismo, né? Então, eu começo já a colocar no meu filho essa projeção do meu ego inflado, né? Que eu sou o máximo. Meu pai é o eu sou o máximo, né? Entendeu? Então, eu começo com essa coisa de hipervalorização da criança, né? E ela começa a achar que o mundo está lá para servir ela. A criança não está errada. Não, ela foi ensinada que o mundo está lá para servir ela. E o primeiro que fala não para ela não entende isso. É verdade. Entende? Agora, mudando um pouquinho assim, de assunto. Eu nem deixei você fazer as perguntas. Não, mas está ótimo. Psicologia e espiritualidade. Elas se interconectam? Então, olha, eu acho assim. Como que é? O ser humano, ele tem uma dimensão importantíssima, que é a espiritualidade, né? Que é um pouco diferente de uma estrutura de religião. Né? Religião é um código criado para explicar uma transcendentalidade, né? Uma estrutura divina, sagrada, que a
Religião X explica do modo A, religião B explica do modo B, a C do modo C, até brigam entre elas. A minha verdade é melhor que a tua. Mas a espiritualidade parece ser uma coisa que vem na nossa essência de ser humano. Nós temos uma necessidade de viver uma coisa que vai além dessa estrutura material que a gente tem. Isso que eu penso, né? Também. Como existe uma coisa além. Além. Do que... Então, a espiritualidade é uma coisa que vai além de qualquer religião específica, no meu entendimento. E que todos nós, sim, precisamos desenvolver. Então, assim, mas não tem a ver com a psicologia. A psicologia não tem um olhar que pode ser dentro de uma religião, que eu não posso colocar religião dentro do meu trabalho. Porque tem muito assim... a pessoa está com depressão, a primeira coisa que eles falam, também não vai na igreja, não reza, não tem religião. As pessoas que buscam respostas espirituais para problemas emocionais. A maioria hoje. Eu acho que nós todos estamos procurando respostas espirituais. Nós todos estamos procurando. Nossa vida... é uma crença limitante. Você percebe? Nós estamos aqui sempre dentro de um mistério. Sim, mistério, a vida é um mistério. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? O que é tudo isso? O que é esse cosmo que você fala assim, o que é aquilo? Né? Então, assim, nós nunca saímos dessa inquietação, dessa pergunta, né, que leva a gente para a espiritualidade. Agora, nós, como profissionais da psicologia, não podemos ter nenhum foco de religião dentro do nosso trabalho. Eu posso discutir com você o que está acontecendo com você na tua busca espiritual, mas não te direcionar ou colocar para você valores que eu tenho, que eu adotei de uma religião X, entendeu? Aí eu estou te direcionando para um valor meu. Porque na psicologia, o cuidado todo é esse, né? Eu não vou passar para você nenhum valor meu. Senão isso não é psicoterapia, isso é aconselhamento. Olha, você devia fazer isso. Tem gente que inclusive chega e pergunta, né? O que você acha que eu devo fazer na situação X? Até um dos mitos que eu também ouço muito em relação à psicologia é isso. Mas o psicólogo vai falar o que você tem que fazer? Isso. Não. Se eu for falar o que você deve fazer, eu estou te dando o meu valor. Entendeu? E a minha condição. Né? Porque não adianta. Vocês não são nenhum adivinhos e muito menos tem a resposta certa. Eu tenho uma receita de bolo que serviu para mim, porque eu tenho esses ingredientes. Se eu passar a minha receita de bolo para você, você pode não ter os meus ingredientes. O modo de fazer vai ser. E aí você não vai conseguir fazer o que eu estou te passando. Por isso que os livros de autoajuda são meio fracassados, porque quando você lê um livro de autoajuda, você fica todo animado. Eu sou desse Ganhei jeito. todas as receitas Chega de lá como no meio do livro. Como ser feliz. Aí dura uma semana. Por quê? Porque aquele livro está te mostrando, uma forma do bolo. Né? Aí ele não está percebendo, mas você tem chocolate? Você tem açúcar? Então não adianta te dar essa receita. Entendeu? O que eu tenho que ver com você é, por que você não tem chocolate? O que aconteceu que você não tem açúcar? E aí você não vai conseguir fazer um bolo legal. Entendeu? Ou até você tem o ingrediente, mas você não sabe. Mas não sabe fazer. Então o que está acontecendo? Então veja como é diferente, entendeu? Então, tem pessoas que confundem aconselhamento com psicoterapia. Não, psicoterapia não é aconselhamento. Assim, por que você não está conseguindo fazer um bolo que fique bom para você? O que está faltando? Ingrediente, habilidade, condição, potência, né? Percebe? Então, a nossa linha é totalmente diferente. A gente sai do efeito para a causa. Né? Senão você fica trabalhando no efeito. Não adianta nada. Que muitas vezes é o caso da medicação, por exemplo. Você tem uma depressão, essa depressão se instalou em você por uma série de coisas. Não veio do nada. Certo. Aí você começa a tomar um antidepressivo que vai aumentar a sua serotonina. Você vai melhorar. Mas aquele problema que levou você à depressão não foi resolvido. Ele foi alterado quimicamente e te deu uma situação
mais, né, tapou um buraquinho, uma leveza provisória. Se você tirar a medicação, provavelmente a tua estrutura que criou aquela situação vai se manifestar de novo. Entende? O importante é a terapia. Então, a gente entende, a grande parte dos nossos colegas hoje psiquiatras, né, eles perceberam isso. Então, eu penso que os profissionais sérios, eles até entram, às vezes, com suporte medicamentoso para ajudar a pessoa num período, mas eles recomendam vocês também, que a pessoa vá fazer psicoterapia. É vice-versa. Sim, se tiver uma situação que a pessoa está tão alterada que eu não vou conseguir trabalhar com ela, né? Eu vou ter que pedir que ela tenha um suporte. E sem falar que, às vezes, o medicamento não é para sempre, né? Nunca deveria ser, né? Então, dependendo do tratamento. Aqueles casos que nós temos uma deficiência física qualquer que precisa ser compensada, né? Mas no mental deveria ser sempre algo que foi para uma situação até que você a resolva. Isso. Se você não está conseguindo resolver sozinho, você ter uma pessoa preparada para te ajudar. Porque tem pessoas que entram nisso e não saem mais. 10 anos tomando antissolítico. 10 anos tomando hipnótico para dormir, entendeu? E o problema continua. Ela só está mascarando aquilo. Se ela tirar, ela volta a se sentir mal. Então, ela não entendeu que aquilo lá era uma ajuda provisória. Não era para ficar definitivo na sua vida, entendeu? Gente, muita coisa boa, um assunto muito bom. Mas ainda já estou pensando aqui nas próximas entrevistas, viu? Olha, mas tem muita coisa. Viu? Tem muita coisa, né? E assim, para quem está entrando agora, para finalizar, assim, quem está entrando na carreira de psicologia, assim, o que o senhor orienta? Olha, eu estou observando uma mudança muito grande. Para você ter uma ideia, eu estou em Guaxupé de 35 para 40 anos. Eu não sou daqui, eu sou paulista de São José do Rio Pardo, né? Tanto que eu trabalhei no ambulatório de São José do Rio Pardo. Foi uma bênção, porque era um dos melhores ambulatórios de saúde mental do estado. Nossa, que bom. Então, assim, nós tínhamos uma equipe fantástica e foi maravilhoso trabalhar lá. Mas quando eu vim para cá, eu fui o terceiro psicólogo que estava aqui. Nossa. O único homem. Tinha 2 colegas, né? E eu fui o terceiro. Hoje, eu não tenho, sim, números precisos para você. Nós criamos uma associação de psicologia para vincular os colegas, para que a gente troque informações, né, entre nós e tal. Devemos estar hoje em Guaxupé de 140 para cima. Nossa. Então, o que acontece? A faculdade aqui forma uma turma todo ano. A faculdade Unip em Rio Pardo forma outra turma todo ano. Então, assim, ela joga no mercado mais de 50, 60 profissionais todo ano. Então, assim, eu estou vendo que, embora o mercado tenha crescido muito depois da pandemia, porque todo mundo ficou muito mal, né? Nós somos apresentados para um terror da nossa vida, que é a finitude. Sim, em qualquer idade. E a insegurança, né? Então eu sou frágil? Sim, você é frágil. Insegurança também econômica, né? Financeira. Não só econômica, mas principalmente de vida, né? Eu posso morrer amanhã, com esse negócio ameaçador que está aqui. Não sabe então, assim, pirou todo mundo. Verdade. Aí saiu todo mundo correndo atrás de ajuda, de saúde mental. Foi um boom. Mesmo assim, eu fico preocupado se nós temos mercado para todos esses profissionais que estão saindo, né? E a grande maioria saindo para a clínica. E clínica é uma coisa hoje que eu acho que a nossa formação está devendo um pouco. Eu acho que nós tínhamos que ter uma residência. Entendeu? Uma residência para você realmente ganhar uma experiência mínima necessária. Porque às vezes a gente atende algumas pessoas e a gente vê que a postura de alguns colegas estava completamente equivocado, que o colega fez um aconselhamento, que o colega se perdeu quanto ao problema da vida dele para o outro. Na verdade, ele estava lá para ouvir. Né? Então, assim, a gente percebe que às vezes está faltando um pouco mais de vivência, né? Em clínica, que isso só na residência talvez faria. Aquele estágio rápido que a gente faz na clínica da faculdade
E tem como a gente, como paciente, saber qual psicólogo é bom? Porque tem pessoas que falam assim, não gostei de tal psicólogo. Então, mas você vai saber, o psicólogo contou as verdades, aí a pessoa fala que não gostou do psicólogo. Então, né? na verdade, verdade é isso, né? Quer dizer, como a psicologia tem um objetivo único, né? Todos nós temos o mesmo objetivo. Agora, como eu conduzo isso, tem a ver com como a pessoa que eu sou, como eu sou. Então, de repente, você vai comigo e você tem uma sintonia comigo. Sim. Com o meu jeito de trabalhar, com aquilo que eu apresento para você, né? Com o meu acolhimento para você, com as informações que eu te dou, que fez diferença para você. Aí você fala, uau, valeu a pena. Eu fui lá e eu saí. Eu falo para os meus pacientes, se você entrou aqui, ficou uma hora conversando comigo e sair igual, você perdeu dinheiro e eu perdi tempo, porque eu não tenho mais tempo para perder. Estou meio idosinho, eu não tenho tempo para perder. Você pode ter dinheiro para perder, eu não. Então, assim, eu espero que cada vez que você saia do meu consultório, você saia com muita coisa elaborada diferente. Você sai diferente do que você chegou. Né? Então, a gente vê, às vezes, pessoas que falam que estou fazendo terapia, faz 3 anos. Tá. O que mudou na sua vida? Nada. Então, terapia é para gerar mudanças. Mudanças de qualidade. Entendeu? Para melhor. E tem isso, né? Quer dizer, não tem como saber se você vai ter uma sintonia comigo sem um primeiro contato. Né? Às vezes você vai e fala, uau, tem tudo a ver. Gostei dessa pessoa. É igual o médico. Isso, é igual o médico que às vezes você vai e fala. Não gostei desse. Esse eu já gostei. O que é bom para um não é bom não bateu a sintonia. Não né? quer dizer que também agora, lógico que formação também vai contar. Vai contar, né? Entendeu? Que tipo de formação essa pessoa teve. Ótimo. Né? Ok? Sr. Zé Lofrano, olha, se deixasse, acho que a gente ficava aqui o dia inteirinho conversando, porque foi maravilhoso. Que bom que você... Amei, adorei. Eu espero que nossos seguidores também tenham gostado. E espero que seja a primeira de muitas entrevistas ainda. Eu quero convidar o senhor para voltar aqui mais vezes, inclusive o pessoal do conselho. Do conselho. Né? Estende meu convite lá para eles. A gente tem muito assunto aqui para falar dessa área. Desmistificar muita coisa. E para ajudar as pessoas, né? E eu quero que esse canal seja um canal de ajuda. Sim, de orientação, de esclarecimento. De esclarecimento, formação, correta, imparcial, tudo de melhor para as pessoas. Viu? Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço o seu convite, foi um prazer estar aqui com você. E espero ter colocado algumas coisas que ajudaram as pessoas a compreender um pouco a psicologia e o nosso trabalho, tá bem? Tenho certeza que sim. Obrigado, senhor. Boa semana para todos nós. Bom fim de semana.